Olá, queridos professores, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Renan. É uma grande alegria poder gravar para você essa aula. Ontem nós tivemos a nossa reunião geral de professores, mas eu sei que alguns não puderam participar e eu achei então por importante a gente gravar essa aula e disponibilizar para você, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém, queridos? Sabe, nós gostaríamos de ter feito agora no início desse semestre uma capacitação de professores, mas infelizmente devido à nossa agenda nós não conseguimos data para fazer. Mas quero dizer para você que no início do semestre que vem, no início do ano que vem, nós vamos ter uma grande imersão para professores e nós vamos tornar isso já um padrão da nossa agenda, de termos pelo menos 2 capacitações ou 2 imersões sobre professores, para professores no semestre que vem. Porque nós queremos de fato investir, sabe, na nossa qualificação, no nosso crescimento, porque eu tenho certeza de que há um grande propósito de Deus para ensinarmos a palavra do Senhor. Eu quero começar louvando a Deus pela sua vida, sabe, por cada um dos irmãos que tem se disposto a entrar na sala de aula, a compartilhar do Evangelho e a marcar a vida das pessoas. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Os irmãos sabem, eu assumi a direção da escola no início desse ano e tem sido uma grande bênção, tem sido de fato um grande desafio, mas algo que me alegra muito, porque eu tenho plena convicção em Deus para aquilo que Deus me chamou. Eu estou muito alegre, muito motivado, sabe, em relação à nossa escola, sabe, nós somos imensamente privilegiados, sabe, por essa oportunidade tão maravilhosa de compartilharmos aí da mensagem, que é a mensagem mais poderosa do universo, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E eu então decidi, dividir essa reunião, essa pequena reunião em 2 etapas, onde no primeiro momento aqui eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Eu quero mostrar para você aqui pelo menos os 2 principais propósitos, né? Então estou dando esse nome para essa palavra, os 2 principais propósitos pela qual devemos ensinar a palavra de Deus. E num segundo momento aqui da nossa aula, da nossa reunião, eu vou compartilhar também com você algumas direções simples, bem práticas em relação às nossas aulas, amém? Então, se você pode, queria que você fechasse seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de sermos edificados pela palavra do Senhor. Abençoa cada um dos nossos professores, que possamos ter um semestre cheio da presença do Senhor, cheio da glória do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que nós seremos tremendamente abençoados e seremos instrumentos do Senhor para marcar a vida de muitos alunos, em nome de Jesus. Amém? Então, quero compartilhar com você agora nesse início sobre 2 principais propósitos pela qual nós devemos ensinar a palavra de Deus. Então, é importante que você tome nota, que você possa, de fato, receber essa palavra com muita alegria. Esse vídeo, ele vai estar sendo disponibilizado aqui no canal do YouTube e eu queria pedir algo para você, que você, obviamente, você pudesse seguir aqui o canal, né? Eu quero poder compartilhar aqui palavras com mais frequência. Eu quero pedir que no comentário aqui embaixo você deixe qual é o prédio que você participa ou de qual cidade você está nos assistindo aí, tá bom? Então coloca aqui embaixo nos comentários para eu estar ciente aí de quem está nos acompanhando, amém? Então, o principal propósito que eu quero compartilhar com você, pela qual devemos ensinar a palavra, é porque a palavra de Deus, ela é capaz e é poderosa para transformar as vidas. Então, quando você entrar em sala de aula, eu quero que você tenha isso no seu coração, sabe? Você está entrando ali para compartilhar a palavra da verdade, a palavra que é capaz de mudar e transformar a vida das pessoas, daqueles alunos que vão estar ali para ouvir você. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade, somente o Evangelho, queridos, pode libertar as pessoas de uma vida ruim, de uma vida fora do propósito de Deus. Então, quando nós entramos nessa sala de aula e nós compartilhamos ali do Evangelho, nós falamos, sabe, das verdades, daquilo que o Evangelho é transformador e mudança de vida, quando as pessoas ouvem o Evangelho, elas são libertas de sofismas, libertos, sabe, na sua mente, no seu coração, e aí elas podem desfrutar dessa vida que é o propósito de Deus para elas. Olha o que a Bíblia diz também aqui em Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós entramos na sala de aula para ensinar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, nós estamos compartilhando o próprio Cristo. Logo, isso
é tudo aquilo que as pessoas precisam para ter uma vida plena como Cristo deseja. Então aqui no texto de Oséias, nós vemos que as pessoas são destruídas ou elas não desfrutam de tudo aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento. Então quando você entra na sala de aula, quando você entrar na sala de aula agora esse semestre, você está ali para ser um instrumento de transformação de vidas. Você está sendo ali um instrumento que Deus vai usar para mudar a vida daquelas pessoas que estão ali. Lembrando que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então presta atenção, a carne aqui é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós compartilhamos da palavra, que é Cristo, essa palavra é poderosa para libertar, essa palavra é poderosa para trazer conhecimento. E uma vez que as pessoas têm conhecimento, e obviamente aqui nós não estamos falando de um conhecimento natural ou de simplesmente um conteúdo em si. Nós estamos ali para transmitir vida. Nós estamos ali para transmitir vida. Então é importante que você entenda isso, querido professor. Quando você entrar para dar aula, você está sendo esse canal da parte de Deus para transformar a vida das pessoas. As pessoas serão libertas, serão curadas, serão transformadas assim que assistirem às suas aulas. Sabe, certa vez o pastor Luiz estava nos ensinando a respeito de que as pessoas de fato não têm problemas. Do tipo, eu não tenho problema no meu casamento, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema na criação dos filhos. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, não, mas como assim? Realmente, as pessoas têm problemas com isso. E ele disse, olha, na verdade, não é que elas têm problema conjugal, é porque existe algo a respeito de casamento que elas ainda não sabem. Existe algo a respeito de criação de filhos que elas não sabem. Existe algo a respeito do evangelho que elas ainda não sabem. E uma vez que elas não sabem, que elas não têm revelação disso, elas precisam ser o quê? Instruídas, elas precisam ser ensinadas, porque à medida que nós pregamos o Evangelho, que nós ensinamos a palavra de Deus, essas pessoas terão revelação. Uma vez que elas têm revelação, elas podem ter a sua vida agora transformadas. Entende isso? O quanto você é um privilegiado por ser esse instrumento que Deus quer usar? Sabe, você é um professor que vai estar em sala de aula para contar para as pessoas a respeito da verdade. Você está em sala de aula para contar para as pessoas que elas podem ter um casamento feliz, que elas podem ter uma vida cristã plena, que elas podem ser líderes na casa de Deus, que elas podem ser ali homens e mulheres que serão ainda mais usados pelo Senhor. Então você está indo em sala de aula para contar para as pessoas. Sabe, você é alguém que vai ser alguém que Deus vai usar para mudar a vida das pessoas, para transformar, porque você vai transmitir vida, você vai transmitir o próprio Cristo. E essa é a primeira razão. Quando as pessoas têm revelação da palavra, a vida delas é completamente mudada. E você, querido professor, você é um agente divino para a transformação da vida dessas pessoas, de muitos alunos, esse semestre, em nome de Jesus. Então, quando você entrar em sala de aula, esse é o primeiro propósito que eu quero que você tenha no seu coração. Você está ali para ser um instrumento de transformação de vida. Sabe, não é você que transforma as pessoas, mas é a palavra de Deus que vai ser transmitida através de você, que vai mudar a vida dessas pessoas. Quantas vezes já recebi testemunhos de pessoas, depois de muitos anos, que me encontram às vezes aqui nos corredores aqui, e falam, nossa, Renan, quando você compartilhou aquela palavra, quando você me ensinou aquilo lá no cursão, aquilo lá marcou a minha vida não é mais a mesma. Por quê? Porque eu ouvi do Evangelho, porque eu fui transformado, porque o Senhor falou comigo, porque eu ajustei isso no meu casamento. Então, e não existe nada mais gratificante, queridos, para nós, que ensinamos a palavra de Deus, de percebermos que de fato aquilo que nós estamos ensinando está transformando a vida das pessoas. Então esse é o primeiro propósito. Eu quero que você entre em sala de aula com esse coração, com esse entendimento. Você vai ser um agente divino para a transformação da vida de muitos alunos, em nome de Jesus. Amém? Segundo propósito pela qual nós devemos ensinar a palavra de Deus é o que a Bíblia diz aqui para nós em Mateus capítulo 28, verso 19. Olha o que a Bíblia diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual que é esse segundo propósito pela qual devemos ensinar a palavra? Porque só podemos gerar discípulos, queridos, segundo Jesus nos instruiu que faríamos,
Você sabe, esse texto é conhecido como a grande comissão. Aqui Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, estava sendo assunto aos céus. Ele disse para os seus discípulos as suas últimas palavras. Ele disse: olha, fazei discípulos de todas as nações. Então isso é para nós um propósito, um comissionamento. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer novos convertidos, mas nós queremos gerar discípulos, queremos formar discípulos. E essa palavra, comissionado, né? O que significa ser comissionado a algo? Significa que nos foi entregue uma responsabilidade, uma incumbência, da qual o Senhor Jesus espera que nós, que os seus discípulos possam realizar. Então, quando Jesus disse isso aqui para os discípulos, para os apóstolos, ele estava dizendo: olha, estou dando a vocês uma responsabilidade, façam discípulos. Agora a pergunta é: como que nós fazemos discípulos? O próprio texto está ensinando, o próprio texto está dizendo: nós fazemos discípulos quando nós ensinamos aquilo que nós temos recebido. Sabe, o nosso ensino, querido, o ensino, aquilo que nós ensinamos aqui nas nossas salas de aula, no cursão, no CTL, na escola da família, no seminário, ele é totalmente diferente do ensino secular. Por quê? Porque aquilo que nós estamos ensinando é poderoso para gerar vida, para transformar. Não é meramente um conhecimento intelectual. Não, nós estamos ali para transmitir vida. E à medida que eu ensino a palavra, eu estou formando discípulos. Então, qual que é o segundo propósito que eu coloquei aqui, pela qual devemos ensinar a palavra? Porque o reino de Deus, querido, ele só pode expandir, ele só pode crescer por meio de discípulos. Então, quando eu formo discípulos, eu estou expandindo o reino de Deus. Como que eu formo discípulos? Ensinando a palavra, guardando a palavra. Sabe, de nós mesmos, querido, nós somos incapazes, nós não temos a capacitação necessária. Mas você precisa crer, isso eu estou dizendo naturalmente, mas você precisa crer que o Senhor já te deu toda a capacidade necessária para que você cumpra esse propósito, para que você ensine a palavra. Uma vez que o Senhor nos chamou para ensinar a palavra, uma vez que o Senhor nos chamou para estar ali em sala de aula, compartilhar das verdades do Evangelho, você precisa crer que aquele que te comissionou é também o mesmo que te capacita. Então você já foi revestido. Você foi revestido de autoridade, você foi revestido, sabe, de tudo aquilo que é necessário para cumprir esse propósito. Quero dizer para você algo que eu costumo fazer. Antes de começar a dar uma aula, ou pregar no culto, ou qualquer coisa que eu tenho feito uma oração. Na verdade, eu faço uma declaração sobre a minha vida. Eu declaro: olha, eu costumo dizer de maneira frequente isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pôr em liberdade os cativos, sabe? Para dizer boas coisas. Então eu sempre declaro isso. Então eu vou subir para pregar no culto, eu subo declarando isso: olha, o Senhor me ungiu. Eu vou entrar para dar uma aula no seminário, eu vou dar uma aula no cursão, eu entro declarando isso: o Senhor já me ungiu. Por quê? Porque o Senhor já nos deu essa capacidade. Quando que isso foi nos dado? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu toda a capacitação divina para que você possa cumprir o propósito de ensinar a palavra, de transformar a vida das pessoas. Então você já recebeu. Entra em sala de aula com essa consciência: eu já fui capacitado pelo Senhor. O Espírito de Deus me capacita e eu vou ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então, aqui nesse próprio texto de Mateus capítulo 28, nós entendemos que a maneira como nós iremos cumprir o desejo do Senhor de fazer discípulos é à medida que nós ensinamos os irmãos as coisas que o Senhor tem nos ordenado. Então, essa palavra ensinar, aqui no grego, é a palavra didasco, que significa o quê? O que significa didasco? Conversar com o outro a fim de instruir. Outro significado? Dar instrução. Explicar algo. Então, olha que maravilhoso. Ensinar significa dar instrução, significa explicar. Então, quando você entrar em sala de aula, você vai dar instrução, você vai explicar. E lembra que eu disse para você que o povo está perecendo por falta de conhecimento? Então, uma vez que tem agora quem explique, uma vez que agora tem quem ensine, elas agora podem desfrutar, queridos, de uma vida abençoada, de uma vida segundo a vontade do Senhor. Sabe, nós só podemos fazer discípulos quando nós ensinamos o Evangelho, aquilo que nós temos aprendido. E é interessante que quando nós olhamos aqui para o ministério de Jesus,
você vai perceber que nós pudéssemos resumir o ministério de Jesus. Jesus, ele atuou basicamente em 3 áreas. Primeiro, Jesus ensinava a respeito do reino de Deus, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava demônios. Obviamente Jesus fez muito mais coisas, mas eu estou dizendo de maneira resumida, né? E é interessante porque há várias citações aí que eu fiz questão de contar para você, para mostrar o quantas referências nós temos de Jesus ensinando. Então vou citar aqui, por exemplo, um texto para você. Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do rei e curando toda sorte de doença. Então, mais uma vez aqui Jesus está ensinando. Lucas capítulo 13, verso 22. Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando enquanto caminhava para Jerusalém. Então, se nós pegarmos aqui o evangelho, só os evangelhos, eu fiz questão de contar para você. Existem 17 citações da qual Jesus está ensinando. Então, essa palavra é ensinando. Há 23 citações que Jesus ensinava. Há 12 citações de que Jesus ensina. E há 15 citações aqui só no evangelho, nos evangelhos a respeito de ensinar. Então é interessante porque Jesus, a todo tempo, Jesus estava ensinando. Jesus ensinava por meio de histórias. Jesus ensinava por meio dos seus sermões. Jesus ensinava na mesa com os discípulos. Jesus ensinava no caminho de Emaús. Jesus ensinava quando estava em casa. Jesus ensinava no jardim de Getsemane. Jesus ensinava no barco. Jesus ensinava na viagem. Em todas as outras situações. Isso era o que Jesus mais fazia. Ele ensinava. E nós fomos chamados também para fazer isso. Por que Jesus então deu tanto valor ao ensino? Porque Jesus sabia, queridos, se ele quisesse que o seu ministério perpetuasse e que outras pessoas pudessem também ouvir o evangelho, ele precisaria formar discípulos. E esses discípulos, como eu disse para você, eles são formados por meio do ensino da palavra. Então, o que Jesus entendeu é que eu preciso ensinar esses homens para que depois eles ensinem a outros, para que o reino de Deus possa ser expandido. Amém, querido? Sabe, nós só podemos ver o reino de Deus crescer por meio de discípulos. O reino de Deus não vai crescer por meio de voluntários ou nem por meio de novos convertidos. Nós precisamos ganhar pessoas, novos convertidos, mas formar deles discípulos, ensinar a palavra. Por mais que devemos fazer discípulos da palavra de Deus, por que nós temos que fazer discípulos? Por isso que eu disse para você, porque só discípulos podem cumprir o propósito do Senhor. Jesus ensinou então seus discípulos e os comissionou a instruir a outros, para que o reino de Deus crescesse, para que à medida que os discípulos ouvissem e entendessem, eles compartilhassem para outros, e esses a outros, mais pessoas poderiam ser ganhas para Jesus. Então, guarda isso no seu coração. Quando você entrar na sala de aula, que você compartilhar do evangelho, você compartilhar do assunto que você vai compartilhar, você está formando discípulos. E esses discípulos vão depois cooperar para que o reino de Deus avance. Guarda isso no seu coração. Somente discípulos cooperam para a expansão do reino de Deus. Isso fica claro para nós no livro de Atos, por exemplo. Então, se você já leu o livro de Atos, eu acredito que você já fez isso, você vai ver que Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Depois de Atos capítulo 1, a igreja está nas mãos dos discípulos, que começaram a ensinar. Uma única pregação de Pedro, um único ensino de Pedro, quase 3.000 se batizaram. E você vai ver que nas epístolas paulinas a mesma coisa. Paulo fazia questão de ensinar a palavra, a transmitir a outros, a ensinar para outros. Sabe, nós só podemos dizer, querido, que hoje nós ouvimos o evangelho porque lá atrás os apóstolos ensinaram a outros, que ensinaram a outros, que ensinaram a outros, que ensinaram o pastor Luiz e chegou até mim e você. Percebe isso? Então, para que nós possamos continuar com a expansão do reino de Deus, nós precisamos ensinar a palavra, porque por meio da palavra de Deus, nós vamos formar discípulos. Olha o que Paulo diz a Timóteo na sua carta, aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Isso vai exemplificar bem o que eu estou dizendo para você. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, olha, presta atenção nesse versículo 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, aquilo que você aprendeu comigo, aquilo que eu te ensinei, ensina a outros, a homens fiéis, homens idôneos. Para quê? Para que eles sejam também fiéis a transmitir o ensino a outros. E assim sucessivamente. Só formamos discípulos quando ensinamos a palavra de Deus. Você vai ter oportunidade, querido, de entrar em sala de aula, de falar do evangelho, de fazer discípulos por meio do ensino da palavra. E é com esse entendimento que nós precisamos ensinar a palavra. É com esse entendimento que nós precisamos formar discípulos a fim de que o reino de Deus avance. Sabe, eu quero pedir a você, querido, quero mesmo, sabe, te dar uma instrução que você deve entrar na sua sala de aula e dê as melhores aulas que você possa dar. Sabe, é por isso que eu quero que você entre em sala de aula e marque a vida daqueles alunos por meio do poder de Deus, por meio da capacitação divina que já foi liberada sobre a sua vida. Sabe, eu tenho certeza que se você entrar na sala de aula com esses dois propósitos no seu coração, eu vou transmitir vida, eu vou ser um instrumento, vou ser um agente de Deus de transformação da vida desses alunos e eu vou formar discípulos quando eu ensinar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que suas aulas serão poderosas, suas aulas são marcantes e vai de fato marcar a vida de cada um desses alunos. Sabe, queridos, eu quero compartilhar com você apenas isso. Nessa primeira reunião que nós estamos fazendo aqui, certamente vamos marcar outras reuniões para a gente sempre estar junto, sabe? Esse é meu estilo de liderança, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto que as pessoas tenham acesso a mim, porque nós vamos fortalecer esse grupo de professores, nós vamos treinar mais professores, porque é algo que o Senhor tem falado ao meu coração, sabe? Nas últimas semanas nós tivemos de jejum na chácara e eu de fato tenho orado para que nós possamos ter muitos alunos no cursão, no CTL, no seminário, na escola da família. E eu creio. E o Senhor falou ao meu coração que para que eu tenha mais alunos, eu preciso treinar mais professores. E é isso que eu quero fazer. Sabe, eu não tenho coisa nenhuma de mim mesmo. Tudo que eu tenho, eu aprendi. Eu posso dizer isso para você. Eu aprendi com o pastor Luiz, com o pastor Naor, com os nossos pastores, com outros professores, porque eu acredito que aqui está um sinal de graça e favor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Quem que é humilde? O humilde é aquele que ele escolhe aprender, ele senta para aprender, ele não julga ter coisa nenhuma. Então, ele senta para me ouvir, ele aprende com outros. E aqui é uma grande dica que eu quero dar para você. Bons professores de fato que são comprometidos com o ensino da palavra, eles nunca deixam de aprender. Eles têm um coração para aprender, eles têm disposição para sentar, para ouvir, para aprender, para ser instruído. Sabe, eu quero que você seja esse professor, essa professora, sabe, que vai ser muito útil nas mãos de Deus. Eu vou dizer para você que tamanho privilégio nós temos. Sabe, se o pastor Luiz amanhã decidisse que somente ele ia dar aula, ia montar as turmas lá no Bueno, sabe, só ele para dar aula, amém. Sabe, ele é quem fundou o ministério e ele cede a mim e a você essa oportunidade de poder compartilhar do púlpito junto com ele. Sabe, nós temos um conteúdo que foi tão poderosamente escrito, preparado para nós. O que cabe a mim e a você agora é pegar todo esse conteúdo, trazer luz, revelação para dentro de nós, para que a gente possa compartilhar isso, para marcar a vida das pessoas, para marcar a vida dos nossos alunos e também para formar discípulos em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração, quero orar por você, pelas suas aulas e depois agora vai ter um segundo momento aqui que eu quero compartilhar algumas coisas a respeito das aulas. Amém? Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos nossos professores. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para marcar a vida das pessoas, para formar discípulos por meio do ensino da palavra. Senhor Jesus, eu te dou graças por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos nossos professores. Pai, que nesses dias uma paixão, o encargo genuíno seja promovido no nosso coração, para que possamos ensinar a palavra, que sejamos zelosos e cuidadosos, ó Deus, com o ensino da palavra, que possamos ensinar para marcar a vida das pessoas, para sermos um agente de transformação na vida dos alunos. Pai, que também possamos ser um instrumento poderoso do Senhor, para formarmos discípulos para a expansão do reino de Deus. Nós cremos que os discípulos serão formados por meio do ensino da palavra,
Pai, e eles serão de fato posicionados no Senhor, para serem instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para formar discípulos e depois transmitir a outros aquilo que eles têm recebido. Eu abençoo a vida de cada professor, declaro que eles vão ter dedicação, encargo, paixão por aquilo que estão fazendo. Livre de fazermos as coisas só para constar, livre de fazermos as coisas simplesmente para cumprir uma agenda ou para simplesmente passar um conteúdo. Não, Senhor, queremos transmitir vida, queremos transmitir unção, queremos marcar a vida desses alunos, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nos capacita. Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Usa cada um dos nossos professores como instrumentos poderosos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém aí onde você está. Glória a Deus. Queridos, agora eu quero dar a vocês algumas breves instruções que eu penso ser extremamente importantes e eu tenho certeza que vai cooperar e muito para que possamos ter um semestre abençoador em nome de Jesus. Então, primeira instrução que eu quero dar para você. Você como professor, você precisa orar por suas aulas. Nós estamos, como eu disse antes, nós não estamos ali para ministrar um conteúdo meramente, um conteúdo como português, matemática. É importante, tem o seu lugar, mas nós vamos ensinar Bíblia, nós vamos ensinar a palavra de Deus. Então você precisa orar, por quê? Porque é algo espiritual. Muito mais do que passar um mero conteúdo, chegar lá, pegar a apostila e ficar lendo. Não, nós queremos transmitir vida. Então, ore pelas suas aulas. Sabe, nós já disponibilizamos as grades. Eu espero que essas grades já tenham sido compartilhadas e que você já saiba as matérias que você vai dar. Então, ore pelas aulas. Outra coisa, ore pelos seus alunos. Sabe, traga como seus filhos esses alunos, ore por eles, oram para que tenham revelação, oram para que tenham entendimento da palavra, sabe, esse é algo que eu faço sempre quando eu vou começar uma aula, meu primeiro momento é o que? Orando para quebrar toda a resistência, orando para quebrar todo o cansaço, toda a ansiedade que às vezes está no coração do aluno, eu oro pelo ambiente da aula, eu oro para que os alunos tenham ali fome, sede da palavra, tudo isso é o que? Oração. Sabemos que há grandes resistências que impedem os alunos. Ore para que os alunos não desistam. Sabe, eu poderia colocar aqui uma lista só do que você deveria orar, mas eu creio que você sabe aquilo que você precisa orar em relação aos seus alunos. Então, ore. Amém? Outra coisa que é importante, você está à frente da sala. Você é a pessoa que tem autoridade ali diante da sala. Então, você precisa cuidar do ambiente da sala. Sabe, você precisa ter aquele que tem sensibilidade. Para quê? Para dar oportunidade para os alunos. Dê oportunidade para os alunos fazerem perguntas. Você, como professor, você não tem que ter medo de pergunta. Obviamente, você não é obrigado a saber nada. Ou melhor, você não é obrigado a saber tudo. Entende? Mas uma coisa é fato. Se o aluno te fizer uma pergunta que você não sabe, tenha a humildade de dizer, fala, olha, eu não sei, mas eu vou fazer algo. Eu vou procurar uma resposta para você. Então, permita que os alunos tirem dúvida. Não se sinta acuado com perguntas. Tenha humildade, fala, isso aqui eu não sei. Posso dizer para você de maneira muito tranquila. Sabe, quando eu ministrei Apocalipse a primeira vez no seminário, os alunos perguntam muita coisa. Eu me lembro que quando eu ia preparar as aulas, eu ficava com algumas dúvidas. Sabe o que eu fazia? Eu mandava mensagem para o pastor Luiz, eu mandava mensagem para o pastor Rigonato. Pastor, não entendi isso aqui, me perguntaram isso, como é que eu posso responder melhor? Então, eu sei que às vezes a gente tem essa vaidade e você precisa ser desprovido de vaidade, de achar que você tem que saber tudo. Não, você não tem que saber. O que você não sabe, o mínimo que você precisa fazer é buscar uma resposta. Então permita que os alunos tirem dúvida, sabe? Permita que os alunos tenham acesso a você. Tenham essa liberdade de sentir a vontade de tirar as dúvidas, sabe? Coíba todo tipo de curtição, né? Se bem que graças a Deus o nosso meio não existe. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar porque fica com medo dos irmãos curtirem. Então você precisa controlar a sua turma, né? Outra coisa que é fundamental, irmãos, prepare a sua aula com antecedência. Prepare com antecedência. Não venha dar aula aqui sem saber o que você vai falar, sem ter preparado antes. Por quê? Porque os alunos percebem. E uma vez que você faz isso, você não cumpre o propósito. Uma boa aula, acredite em mim, inevitavelmente passa por um bom preparo prévio. Precisa preparar, precisa, sabe, olha que maravilhoso, nós já recebemos o conteúdo já foi nos dado, nosso pastor já nos deu o conteúdo. O que você precisa fazer? Você precisa treinar, você precisa aperfeiçoar, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa tirar suas próprias dúvidas para que você possa ensinar.
Uma coisa que é importante que também está aliado a isso, ao preparo, aperfeiçoe a sua didática. O que é didática, né? Se nós pudéssemos dar aqui uma definição. Certamente vai haver algum momento da nossa reunião ou na próximo semestre, na nossa imersão, que eu quero falar muito a respeito disso. O que é a didática? Didática é a maneira com a qual nós apresentamos o conteúdo. Então vou te dizer um exemplo ruim. Professor que só entra em sala de aula para ler a apostila, é sinal que não preparou, é sinal que não tem didática. E a didática, uma boa didática, coopera para que os alunos retenham o ensino, recebam o ensino. Então você precisa melhorar a cada dia mais. Eu disse para você há pouco, sabe? Pessoas humildes, elas aprendem, elas leem livros, elas vão atrás, elas não acham que já sabem. Sabe? Eu dou aula já há muitos anos, mas eu continuo comprando livros sobre pedagogia, eu continuo lendo livros que vão ajudar com o ensino. Então eu continuo estudando, por quê? Porque eu quero ser melhor a cada dia, eu quero ensinar com mais destreza, com mais clareza a cada dia. Outra coisa que é muito importante, querido, seja fiel ao conteúdo. Então você recebeu um conteúdo, uma matéria, você vai ensinar sobre princípios de fé, sabe? Já está lá o que você precisa ensinar. Não é para ficar pegando conteúdo fora, principalmente que nós não conhecemos. Se você acredita, não, pastor, eu conheci um conteúdo aqui que pode complementar, primeira coisa, me procura, deixa eu avaliar, deixa eu expor isso para o pastor Luiz, para o presbitério, para ver se faz sentido a gente acrescentar isso. Mas acredite, nós temos alta qualidade de conteúdo. Então foque no conteúdo. Para de ficar só contando história, com testemunho pessoal, ou ficar lendo apostila. Por quê? Porque eu já recebi reclamação de professores assim. Não, o professor entra em sala de aula, pastor, ele só fica contando história, ele só fica contando testemunho, ele não anda com o conteúdo. Ou então ele só fica lendo apostila. Então isso é o quê? É você aliar a didática, sabe, com o conteúdo. Então eu vou focar no conteúdo, vou orar, vou pedir a Deus. E aí deixa eu dar uma direção para você, né? Uma ideia para você. Eu sempre, quem já foi meu aluno no seminário, inclusive se você já pegou aula comigo no seminário, coloca nos comentários também, sabe? Sempre quando eu dou aula no seminário, eu procuro fazer algo diferente. Então, algum tempo atrás, quando eu ministro liderança apaixonada, eu faço uma dinâmica da balinha. Então, eu coloco 2 balinhas e eu falo para eles escolherem. E aí eu ensino algo por trás, eu mostro um princípio, eu falo sobre consagração. E isso o quê? Desperta. Tem muitos alunos que até hoje lembram dessas balinhas. No semestre passado, eu fiz uma dinâmica da semente. No 4º período, falei sobre semente, sobre ser uma semente, fiz algo, entreguei para eles, sabe? Isso coopera para o ensino. Ora, pede a Deus, Senhor, me dá clareza, criatividade. Como que eu posso ensinar isso aqui que está na apostila? Como que eu posso fazer isso aqui para que os irmãos entendam? Esse é o seu papel como professor. Outra coisa que eu preciso muito de você, queridos, sabe? É importante que você faça chamada nas aulas. A chamada é um documento para nós. Sabe, no cursão, no CTL, Escola da Família, sabe, o aluno ele é aprovado ou não baseado na frequência que ele tem. Então, se você, primeira coisa, você tem que chegar em sala de aula, você tem que chegar no prédio, vai na secretaria, pega já o diário, leva para a sala, faz a chamada e depois devolve. Isso é um documento para nós. Nós vamos pegar esse documento, vamos lançar no sistema, sabe, para saber se o aluno concluiu, se o aluno teve frequente nas aulas. Então, me ajude nisso, em nome de Jesus. Sabe, não quero ter problema mais com o secretário falar, porque o professor não entregou o diário, porque o professor não fez chamada. Não, vamos ser fiéis com aquilo que cabe a nós. Outro ponto importante, você como um professor, você faz parte de uma escola. Essa escola tem regulamento para os professores e regulamento também para os alunos. Então você precisa estar ciente desse regulamento para que você possa nos ajudar. Aquilo que é concernente a você, professor, aquilo que nós esperamos de você e aquilo que é concernente em relação aos alunos. Então, você precisa estar ciente. Eu vou compartilhar, nós temos um grupo aqui na cidade, né, de professores, eu vou compartilhar lá esses regulamentos para que você possa compreender e estar ciente deles, né? Outra coisa importante é que você como professor, como autoridade que está ali dentro da sala, você precisa ter uma correta relação com os alunos. Evite brincadeira, cuidado com exemplos que às vezes possam constranger os alunos. Então é ruim, às vezes você dá um exemplo lá, você usa um aluno como exemplo e aquilo constrange o aluno, é muito ruim. Então cuidado para não ser aquele professor distante demais, impessoal demais, mas também ser um professor que entra ali para ficar brincando, curtindo e às vezes ficar com comentários que podem constranger os alunos. Então isso aqui é uma direção que eu estou te dando.
Isso vai ajudar você. Amém? Outra coisa, chegue pontualmente no horário da sua aula. Então, nós temos os nossos horários definidos. Sabemos que é muito importante que você chegue no horário. Por quê? Porque você é padrão, você é modelo para os demais alunos. Bateu o sinal, comece a sua aula. Bateu o intervalo, pare a aula. Siga de acordo com aquilo que se espera. Então, nada de ficar chegando atrasado, 15, 20, 30 minutos atrasados. Obviamente, surgiu um imprevisto, o que você tem que fazer? Liga na secretaria, avisa os alunos, meu pneu do carro estragou aqui, furou, já estou arrumando, vou chegar em tanto tempo. Porque a gente comunica os alunos. Mas qual que é o problema que eu já vi acontecer? Professores que não avisam, não comunicam e nem vão. Isso é muito ruim. Então isso é uma das coisas que eu estou conversando com os coordenadores. Sabe, cada um dos nossos prédios tem um coordenador da escola. Então nós queremos coibir professores que infelizmente fazem isso. Professores que vivem chegando atrasados, professores que simplesmente não vão dar aula. Então nós vamos tirar do quadro. Entendeu? Você precisa entender o tamanho do privilégio que você tem de ser um professor. Então é muito importante que você esteja comprometido conosco. Outro ponto que eu quero dizer para você, não desista da matéria em cima da hora. É muito ruim, irmãos, quando no dia da aula, simplesmente você avisa que você não pode dar a aula. Quando isso acontece, é muito prejudicial. Prejudicial para você, infelizmente, prejudicial para o outro professor, porque os irmãos às vezes pensam o seguinte, eu não vou dar aula, deve ter uma prateleira lá cheia de professor, o coordenador vai pegar um professor e vai colocar para dar aula. Não, não é assim. Por isso que existe uma grade, com as datas estipuladas. Então, isso já é entregue para você para que você se programe, para que você não deixe de dar a aula. Aí, quando você não dá aula, quando você faz isso em cima da hora, aí nós temos que arrumar um professor que não teve tempo de preparar, que vai entrar em sala de aula sem preparo, e aí vai ser ruim para os alunos. Então, nós não queremos isso. Então, pegue a sua grade, avalie as datas que você foi escolhido. Se você não pode, procure o coordenador e mude a sua aula, mas não deixe de dar a sua aula. Certamente, isso conta muito para você como professor. Muitos professores, muitos discipuladores, eles me procuram. Pastor, deixa eu dar aula no seminário. Eu sempre digo para vocês duas coisas. Primeiro, você como professor, e independentemente de ser professor de seminário ou não, você precisa ser alguém que nos ajude a matricular mais pessoas. Eu sempre digo, olha, quanto mais alunos a gente tiver, mais professores eu vou precisar. Quanto mais turmas eu tiver no seminário, mais professores eu vou precisar. E aí, nessa hora de colocar os professores, quem que eu vou colocar? Primeiro, já vou deixar bem claro para você que quer dar aula no seminário e continuar dando aula realmente no cursão, no CTL, na Escola da Família. Primeiro, você precisa ser um bom professor. E quem vai me indicar isso? Obviamente os alunos e também o seu coordenador. Então eu vou colocar para dar aula no seminário aqueles que já têm tido uma boa referência do seu pastor de governo, do coordenador. Olha, dá uma oportunidade para o fulano porque ele é um bom professor, ele não atrasa, ele não deixa de dar a aula, porque isso tudo coopera para nós. Então, estou deixando para você aqui os critérios que a gente vai escolher professores para dar no seminário. E eu quero dizer para você, eu tenho orado por isso, eu quero ter muitos professores, para dar todos os cursos. Eu quero então que você possa ser um desses professores. Amém, queridos? Então, nessa primeira reunião, era isso que eu queria falar, foi isso que eu compartilhei na reunião online ontem, e eu quero deixar disponível para você isso. Quer dizer que eu conto muito com vocês, tenho certeza que teremos aí um seminário, um semestre abençoado, nós estamos juntos, conte comigo, então estou aqui acessível para você, qualquer dúvida pode me procurar, estou aqui para somar com você. Amém? Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até mais.